Gente, aqui tá muito quente. Liguem para o barulho do vizinho. Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, finalmente vou trazer respondendo as perguntas de vocês. Coloquei até uma música de suspense no começo do vídeo, né? Porque achei muito engraçado, né? As perguntas, mas eu já imaginava que iriam ser essas, né? A maioria foi sobre se Silvânia é meu pai, sobre o meu pai, trabalho, faculdade, namorado. Vou responder tudo. Hoje é sexta-feira, então eu desejo uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo fim de semana, que seja um fim de semana bem abençoado pra gente. E vamos responder agora as perguntas de vocês. Eu separei por pergunta, né, cada uma, e eu vi que foram mais ou menos 40 perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta foi Suiane Maria. Minha pergunta para você, Camila, é a seguinte: você se sente mimada? Eu acho que depende do que a pessoa considera ser mimada. Se for no sentido que você fala assim, de receber muito amor e carinho, sim, me considero. Eu sou muito amada, né, pela minha família. Mas se for no sentido de ter tudo fácil, de mão beijada, então não, eu aprendi, fui ensinada a correr atrás do que eu quero. A segunda pergunta é de Lene Vergasta. Camila, você tem amigos sinceros que você confia? Eu não tenho. Todos são falsos. E eu vou estar deixando aqui as perguntas, né? Para vocês verem. Então, Edilene, eu acredito que amigos de verdade existem, sim, mas são poucos. E, por incrível que pareça, eu passei por isso recentemente com alguns amigos, né? E de questão de me decepcionar e tudo mais. E eu vi que amigos de verdade, eles não te fazem escolher lados, não te colocam em situações difíceis e que é o seu bem. Então, assim, se você sente que esses amigos não são verdadeiros com você, é melhor você se afastar, porque a amizade verdadeira tem que ser baseada no apoio e no respeito, né? Respeito acima de tudo. Terceira pergunta, sobre Silvânio ser meu pai. Sil Severina falou assim: gostei muito de ver você. Interagiu, Camila. Silvânio não é seu pai? Porque eu vi você chamar de Silvânio e mãe. Lucilene Teixeira. Camila, Silvânio não é seu pai biológico, não? Risiomar Monteiro. Camila, desculpa perguntar, Silvânio não é seu pai, não? Muita gente perguntando, né? Leonísia Rodrigues. Eu quero saber se você é filha do Silvânio. Ela falou Evandro, do Silvânio, acho que ela errou aqui, né? Do Silvânio. E não, Silvânio não é meu pai. Eu e o meu irmão somos filhos do casamento anterior da minha mãe. E ela está em um relacionamento com Silvânio há 6 anos. Sérgio Apóstolo perguntou quantos anos eu tenho. Sérgio, eu tenho 23 anos. Parece ter essa idade? Muita gente diz que não. Aqui, a próxima pergunta. Marisa perguntou se eu faço faculdade ou trabalho e se eu trabalho em quê. Obrigada pelo carinho, Marisa. E Divina Lourdes achou o Nino bonito e perguntou se eu tô fazendo faculdade. Dá uma ótima psicóloga. Obrigada, Divina. Obrigada, Lourdes. Eu concluí a minha faculdade em 2024, minha faculdade de pedagogia no começo de 2024. E eu trabalho como professora de apoio desde setembro de 2023. Caroline Ferraz perguntou: atualmente você está trabalhando e você trabalha para quem? E Joana Nogueira perguntou também: você trabalha como monitora de quantas crianças?
É tempo integral? Então, eu trabalho como professora de apoio no horário da tarde. E o prefeito, ele falou que iria ser integral a partir desse ano. Mas não sei como é que vai ser. Dependendo, eu venho aqui dizer para vocês se vai ser integral mesmo ou se vai ficar só um horário. A pergunta foi Caroline Ferraz. Ela perguntou se atualmente eu estou trabalhando, né? E para quem eu trabalho. Então, no momento eu estou aguardando ser chamada, pois o contrato da educação, né, normalmente começa em fevereiro, no final de fevereiro. E aí ele vai até o meio de dezembro, o contrato se encerra, né? E aí eu estou aguardando ser chamada. Caso seja, eu volto a trabalhar. Se não, não. E eu trabalho pela prefeitura. Próxima pergunta, sobre namorado. Luísa perguntou quantos anos eu tenho. Eu respondi, né, 23. Onde eu trabalho, na escola na Serrinha da Prata. Eu trabalho na Serrinha da Prata mesmo. Terminei minha faculdade de pedagogia. Você tem namorado, você é tímida, mas é muito educada. Abraços. Obrigada, Luísa. Eu sempre vejo seus comentários. Sônia também perguntou se eu tenho namorado. Maria Tereza perguntou se eu tenho namorado e qual meu prato predileto. Gosto muito de filé parmegiano. Josefa também perguntou se eu tenho namorado. Dulce perguntou se eu já tive um namoro sério. E não, eu nunca namorei sério. Pra mim, namoro sério é quando tem o pedido formal. E isso nunca aconteceu por uma escolha minha mesmo. Eu acredito que Deus está preparando a pessoa certa para mim, o rapaz certo, com as características que eu procuro em um homem, como por exemplo, honesto, humilde, trabalhador e verdadeiro, né? Então, assim, é algo que eu não tenho pressa e que eu sei que se eu não olhar para essas qualidades, eu não vou ter algo duradouro. Então, até agora, eu não encontrei essa pessoa não apareceu para mim. Mas estou muito tranquila em relação a isso. Eu sei que tem o tempo certo para todas as coisas. A próxima pergunta sobre pai. Marleide, Camila, onde seu pai mora? Pécio perguntou a relação com meu pai e também se eu tenho mais irmãos e se eu tenho muitos amigos. T3385 elogiou. Mussi perguntou o que houve com meu pai biológico. Maria Antônia, Camila, eu respeito a privacidade de vocês, mas sempre tive vontade de saber se seu pai é vivo e onde mora. Se não te causar desconforto, responda no vídeo que vai fazer respondendo perguntas. A Ana eu jamais perguntaria, mas a você eu pergunto porque existe ex-marido, mas não existe ex-pai. E a Dilson perguntou, agora vamos à pergunta. Seu pai é vivo? Porque eu não vejo você falar nele. Então, meu pai mora aqui no Pernambuco e não aconteceu nada com ele. Gente, ele é mais reservado, ele não tem redes sociais. E assim, eu respeito esse jeito dele. E assim, eu acho que nessa questão de ser mais reservada, eu acho que eu puxei mais pra ele. Quanto à nossa relação, né, que Pécio perguntou, a gente conversa de vez em quando. E a última vez que eu vi foi há 2 meses atrás. Eu vou deixar uma foto minha com ele aqui pra vocês verem. E vocês dizem se eu me pareço com ele. Eu acho que vocês nunca viram, né? E perguntou também sobre se tem mais irmãos, né? Eu tenho um irmão que é Hélio, né? Que vocês já conhecem. E perguntou também sobre questão de amigos. Eu não tenho muitos amigos aqui. Eu tinha mais amigos onde eu morava, né? Na cidade. Mas aqui eu não tenho tantos. A questão é que eu me aproximo mais quando as pessoas dão abertura pra mim, né? Pra fazer amizade. Só que as pessoas daqui gostam muito de festas e tudo mais, né? E assim, se me vê em festa, gente, pode mandar me internar, porque eu endoideci.
Assim, eu acho muito legal quem vai pra festa, quem sai. Só que eu sou muito mais caseira. Eu prefiro mil vezes estar em casa, na minha paz, assistindo dorama, série, do que tá, sabe, tipo, em festa. Então, assim, eu acho que talvez o fato de eu não ter tantos amigos seja por isso aqui, né? Porque os nossos gostos são diferentes. Mas eu tenho minhas amigas do trabalho e também tenho as minhas primas, né? Mas ter muitos amigos, ser cercada de muitos amigos, eu não tenho e não sinto falta disso. Já senti quando era mais nova, mas hoje em dia não. Maura perguntou: a bezerrinha como está? E a Aldinete também perguntou: cadê o bezerrinho que estava doente? Ficou bom? Então, a bezerrinha, como vocês viram, né, o veterinário veio aqui, mas a bezerrinha estava em um grau muito avançado de pneumonia. Eu não sei se vai ficar o som do ventilador no vídeo, porque eu tive que ligar, gente, tá muito quente. Então, assim, como eu tava falando, né, a bezerrinha, ela estava em um quadro muito avançado, né, de pneumonia, e o que podia ser feito era usar os medicamentos, e os cuidados necessários, né? Mas ela, infelizmente, não resistiu. Ela morreu. Então, eu acredito que minha mãe não vai falar sobre isso no canal dela, porque ela ficou bem abalada, né? E ela tem um amor enorme. Minha gente, vocês não têm noção do amor enorme que ela tem por esses animais. Então, assim, eu acredito que ela não vai fazer um vídeo sobre isso. Então, foi algo que deixou ela bem triste. E por isso, eu acredito que ela não vai falar sobre isso no canal dela. Mas eu perguntei a ela se eu poderia falar no meu, já que perguntaram, né, no vídeo de perguntas e respostas, e ela autorizou. Caroline Ferraz: ótimo vídeo. Gostaria de saber se você sempre morou no interior e algo que você não goste aí. Minha gente, isso vai dar uma confusão esse vídeo, eu tô sentindo, porque tô sendo bem sincera para responder essas perguntas. E dependendo das minhas respostas, pode não agradar a todos a partir do momento que eu vou falar, né, sobre o que eu não gosto aqui, na Serrinha, né. No sítio não tem nada que eu não gosto, eu amo tudo daqui, né. Então, eu nasci em Garanhuns, eu morei muita gente não sabe, né, mas eu nasci em Garanhuns e eu morei por 3 anos lá, até os meus 3 anos de idade. Quando eu fiz os meus 3 anos de idade e o meu irmão 4, a gente foi para Caruaru, morar em Caruaru, né, com os meus pais. E aí eu morei em cidade até os meus 18 anos. A decisão nossa, depois dos meus 18 anos, de morar no sítio, né, de morar no povoado Serrinha da Prata, na casa da minha avó, né, que já faleceu, a ideia de morar no sítio foi porque minha mãe se preocupava muito com o tio Irã, porque ele precisava de cuidados, né? E ele morava sozinho. A gente veio morar no interior por causa disso. A gente não veio porque a gente não gostava de cidade ou algo do tipo. A gente veio para cuidar de tio Irã. Então, assim, a gente gostava muito, mas a gente abriu mão da vida na cidade por isso. Mas mãe ama o sítio. Ama muito mais. Então, assim, eu acho que mãe nunca sairia do sítio. Eu não, mas assim, pergunta para as próximas perguntas que eu vou responder sobre. Aí, tio Irã faleceu ano passado e a gente ficou aqui desde então, né? E aí ela também perguntou algo que eu não goste aqui. Então, minha gente, algo que eu não gosto aqui, sendo bem sincera, é o preço das coisas. Como supermercados, conveniências, algumas lojas. Lanches não, assim, os lugares que eu compro lanches eu acho super em conta. Mas esses lugares que eu falei, eu acho caro, muito caro. Eu acho um absurdo, é praticamente o preço de uma capital. Então, assim, sempre quando vem gente de fora, de Recife, de São Paulo, desses lugares mais longes, eles sempre acham um preço muito parecido com o preço da Serrinha. E
Que assim, gente, isso é um absurdo. E às vezes até mais caro do que lá fora. Então, isso é uma coisa que eu não gosto, sendo bem sincera. Então, isso nos leva a comprar pela internet, né? Só que tem um porém, não entrega na Serrinha da Prata, só entrega os correios, né? Mas, por exemplo, transportadora, quando a gente compra alguma coisa pela internet, vem normalmente pela transportadora, né? E não entrega aqui na Serrinha. Então a gente tem que pagar uma pessoa para ir buscar em Sauloá. Então isso é uma coisa que eu sinto muita falta na cidade, é essa praticidade. Próxima pergunta. Maria Tereza. Camila, você pretende futuramente sair da cidade de Sauloá? Tem namorado? Respondi, né? Qual o prato predileto? Eu respondi, né, que eu gosto de filé parmegiana, que é o meu prato preferido. E ela perguntou se futuramente eu pretendo sair da cidade de Sauloá, né? No momento, eu não pretendo morar na cidade, mas eu sinto muita falta de coisas que eu fazia na cidade. Se vocês perguntarem pra mãe vai concordar com isso. Quando eu cheguei aqui na Serrinha, eu demorei muito pra me adaptar e as pessoas chegavam pra mim e vinham me perguntar, né? Ah, Camila, você tá gostando? Você tá gostando daí, da Serrinha? Você tá se adaptando? Eu achava muito difícil de me adaptar no começo e podem perguntar para a mãe que ela vai confirmar isso. Então, assim, eu sinto falta dessas coisinhas assim, tipo, sair com as amigas, ir ao shopping, ir ao cinema. Eu gostava muito de fazer isso, né? Ir na livraria, não tem livraria aqui. Então, assim, eu gostava muito dessas coisinhas assim que todo jovem também, todo adulto faz, né? Leide perguntou, Camila, você gosta de morar em Serrinha da Prata? Ana Célia, oi Camila, que bom ver seus vídeos. Me responde, você gosta de morar no sítio? E sempre, acho que é sempre gratos. Camila, você é jovem, você já se ambientou com a vida no sítio? Então, eu me acostumei em morar na Serrinha, né? Mas a gente não mora mais na Serrinha, a gente mora em um sítio vizinho. Mas quando eu morava na Serrinha, que é um povoado, eu não gostava muito na questão de, tô sendo sincera mais uma vez, tá? Gente da Serrinha, não se chateiem com o que eu vou dizer. Ai, meu Deus, eu tô falando dos preços, eu tô falando de tudo, né? Então, uma coisa que eu não gostava de quando eu morava na Serrinha era, assim, de não ter me acostumado, né? Eu prefiro 1000 vezes o sítio. Eu super me acostumei desde o primeiro dia a morar no sítio. É uma tranquilidade, uma paz, é realmente como vocês dizem, um verdadeiro paraíso. Só que na Serrinha da Prata eu cansei de dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã por causa de som alto. E a gente morava de frente com a praça, né? Na casa de vó. Então, eu não sei se ainda hoje é assim, tem isso de som alto. Mas quando eu morava, quando a gente morava, ainda tinha aquele som alto à noite. E aí é de 1, 2 da manhã, enfim, né? Então, assim, era algo que eu me incomodava bastante. Então, eu não sinto falta disso, porque aqui eu durmo e não escuto barulho de nada. E eu acho que era complicado pra mãe também, né? Porque, pra quem não sabe, mãe sofre de insônia, né? Então, assim, qualquer coisinha já atrapalha o sono dela. Pergunta Marinês Costa. Obrigada, Marinês. A pergunta, qual curso você está fazendo? Eu respondi. E se pretende morar na capital quando formar? Abraço, fique com Deus. Então, eu já me formei, né? Mas atualmente eu não pretendo morar na capital. Mas eu não descarto a possibilidade futuramente daqui a alguns anos. Que é algo que eu tenho que fazer pensando muito, né? É algo que tem que ser pensado. Felipe Moura, Camila, Silvânia é casada ou mora junto com sua mãe? Felipe, eles moram juntos, eles não são casados no papel. Minha mãe foi casada no papel só uma vez. Otávio Oliveira, a minha pergunta é, qual a sua memória ou lembrança mais querida?
Otávio tá desde o comecinho do canal, do meu e do de mãe, né, que eu lembro. Então, a minha memória mais querida, que eu acho, era quando os meus pais levavam eu e o meu irmão para os parques. E eu me sentia tão amada e tão querida, e até hoje eu me sinto, né, pelos meus pais, mas assim, a sensação que eu tinha era indescritível. Quando eu estava lá no parque com meu irmão, a gente brincando, a gente super felizes, e aqueles momentos ali são as minhas memórias mais queridas. Fabiana Peixoto. Você se acha parecida com sua mãe? Ana Cristina Alves. Gente, sendo bem sincera, por incrível assim que pareça, eu acho que vocês nem vão acreditar no que eu vou dizer agora. Mas já chegou gente a falar que eu parecia ser adotada, que eu não parecia ser filha da minha mãe, que eu não tinha nada a ver com ela de aparência física. Juro. Assim, eu não sei qual a intenção dessas pessoas falarem isso, né? Mas a forma como as pessoas falam, você parece ser adotada, eu acho que a intenção não era boa. Não foi uma, não foi duas, não foi três pessoas, foram várias pessoas, né? Então, assim, isso era algo que eu acho que até hoje, se alguém falar isso novamente, minha mãe fica chateada. Eu também ficava bem incomodada. Mas hoje, assim, eu não me importo tanto, né? Cada um tem sua opinião, né? E se acha que eu pareço adotada ou não, então, beleza, não posso fazer nada, né? Mas assim, e eu acho que a gente se parece em aparência física em algumas coisas. Na voz, eu acho que a gente tem a voz muito parecida. E eu acho a minha mãe muito transparente. Assim, quando ela não gosta de algo, ela fica muito visível assim no rosto dela. E eu acho que vocês percebem isso. Eu também tenho. Eu não sou de, tipo, esconder a minha cara quando eu não tô gostando de algo, quando eu tô feliz. Eu acho que nós duas somos muito transparentes nisso. Eu acho que é bem visível. E também entre outras coisas, né? Eu sou muito sincera e ela também, né? Maria Madalena. Camila, você é professora? Sim, sou professora de apoio. Ah, e eu vi uma pergunta também, perguntando de quantas crianças eu era professora, né? Era quantas crianças especiais. No momento era professora de uma criança só, que também eu ficava responsável com as crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, né? Então, além da criança especial, eu fico com crianças que têm dificuldade, né, de aprendizagem, eu ajudo elas. É tipo um reforço escolar, né? Para ajudar no desenvolvimento da criança. Isomar perguntou se eu sou casada. Não sou casada, Rizomar, sou solteira. Antônio Rosa. Eu sempre falo que você vai ser uma veterinária. Então, você tem vontade de ser verdadeira? Abraços, Montes Claros. Então, Antônio, quando eu era mais nova, o meu sonho era ser veterinária, né? Então, assim, eu tinha vontade de ser pediatra, veterinária e professora. E eu lembro que quando eu era criança, quando a mãe estiver vendo esse vídeo, ela vai achar até engraçado, porque ela vai lembrar na hora. Eu acho que eu tinha uns 7 anos, e aí eu brincava muito de ser professora, né? Meu irmão tinha uma lebre, uma coelha, e aí essa coelha, ela teve 12 filhotinhos, né? E aí eu colocava os filhotinhos assim, em cima, né, de uma bancada e fingi que tava dando aula pra eles. Aí minha mãe dizia assim, eita, como essa professora é bruta, porque eu brigava com eles. Não de bater, tá, gente? Mas de brigar, né, assim, ah, presta atenção. E aí minha mãe disse, eita, essa professora é bruta demais. Vixe Maria, quem for usar o aluno dela vai sofrer. Então, assim, eu acho isso muito engraçado. É uma lembrança muito boa, né? Eu acho que eu tinha 6 a 7 anos de idade. E aí depois, por muito tempo, eu quis ser veterinária. Eu acho que tem que ter muito coração, né? Pra você ver os bichinhos sofrendo. E eu percebo Pavarotti cantando. E eu percebo que pra área de veterinária, né?
eu teria que morar em uma cidade para fazer a faculdade. Realmente, a minha vontade mesmo era começar a trabalhar. E assim, para emprego de veterinária, eu percebi que a área era mais difícil nessa questão. Então, a minha vontade era já começar a trabalhar logo, né? Mas eu gosto muito da faculdade que eu fiz. E às vezes eu digo, eu me arrependi de ter feito. Porque eu sou muito assim, né? Mas é muito bom. Quando eu fiz minha faculdade de pedagogia, eu fiz 4 tipos de estágios, né? E o primeiro estágio foi na educação infantil, na creche. Eu gostei muito do estágio. Foi no estágio que eu percebi que realmente era a minha área. Mas eu não sei, assim, se eu vou continuar, assim, para o resto da minha vida trabalhando como professora, né? Quem é professora sabe as dificuldades e sabe que não é fácil, né? Eu adquiri muitas e muitas espinhas desde que eu comecei a trabalhar. Quem me conhece pessoalmente percebeu, né, que as minhas espinhas aumentaram muito. E assim, meu rosto tá assim, ó, ainda tem espinha. Mas eu vou deixar uma foto pra vocês aqui. Estava mês passado, o meu rosto tava desse jeito. Por incrível que pareça. Aí eu fiquei um mês sem me estressar no trabalho. Aí pronto, ó, suavizou. Mas tenho que me preparar para caso eu volte, né, minha gente? Porque sei que obstáculos a gente tem em todo o trabalho, né? Mas é tudo emocional, né? Tudo estresse. E é assim mesmo, faz parte da vida. Cláudia Matos perguntou qual é o meu prato favorito. Eu falei, né, que ela é parmegiana. Fátima Moto. Camila, me fala como os jovens daí da região fazem para fazer faculdade. A faculdade mais próxima é a de Garanhuns ou tem outras cidades mais próximas? E se as prefeituras fornecem transporte? Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Então, a prefeitura de Saloá fornece transportes de Saloá para Garanhuns. Garanhuns é onde ficam as faculdades. Então, eu acho que quem mora na Serrinha da Prata, por exemplo, e nesses sítios tipo Caldeirão, Pindoba, Riachão, é mais difícil fazer faculdade, né? Porque não tem um transporte que vai daqui até Garanhuns fazer faculdade. Então eu acredito que, assim, para alugar tem que ter condições, né? Para alugar um transporte individual. Então eu acho que a maioria dos jovens que não fazem faculdade é por esse motivo. E normalmente quem faz faculdade, quem consegue fazer faculdade, é porque está trabalhando no momento. Aí é mais fácil, né, para a pessoa que está trabalhando. Mas aqui na Serrinha é muito ruim para emprego. Então a maioria dos jovens, quando eles fazem seus 18 anos, eles vão para Santa Catarina, para São Paulo, trabalhar lá e procurar um emprego, né? Porque aqui é bem difícil. Considero sortuda, né? Por não ter que ir para esses lugares longes para trabalhar, né? Graças a Deus eu tô trabalhando e eu tenho minha mãe comigo, né? Que me ajuda sempre. Eusina Cavalcante. Camila, você tem muito orgulho da sua mãe? Como é para você ter um tio Frei? Que no caso é o meu tio Frei Bosco. Andréa Santos, como é que você vê sua mãe fazendo vídeo, né, social? Como é que você vê isso, de ter uma mãe que se preocupa com o outro, né, com o próximo e procura fazer o melhor? Então, eu tenho sim muito orgulho da minha mãe, porque ela faz um ótimo trabalho social com amor e transparência, né? E ela me inspira todos os dias, desde que eu nasci, a sempre procurar ser uma pessoa melhor, educada, compreensiva, honesta, humilde e justa. Todas essas qualidades que eu tenho e que vocês veem que eu tenho é graças à minha mãe, a forma como ela me criou, como os meus pais me criaram. Pedir bênção aos pais, aos familiares, aos tios, né? Então, eu tenho esse costume desde sempre. Só que assim, eu vi comentando que às vezes é os pais que não ensinam. Eu não concordo tanto com isso, porque às vezes os pais ensinam
Mas às vezes os filhos não seguem os ensinamentos dos pais, né? Então, assim, eu falo por mim. Eu peço a benção e chamo de senhora. Mas eu acredito que você aí de casa que tem um filho e que ensinou ele a chamar de senhora, não chama, chama de tu, não é uma culpa sua. Eu acho que às vezes não adianta você insistir tanto e tentar fazer com que ele peça a benção, com que ele te chame e trate com respeito de senhora. Isso vai mais da pessoa. Os pais ensinam, mas cabe aos filhos eles quererem seguir isso, né? E continuando, ela perguntou, Leuzina, como é pra mim ter um tio Frei, né? E ter um tio Frei é algo muito especial, porque ele é um exemplo de fé e dedicação para nossa família. Eu aprendo muito com ele, com os ensinamentos dele, com suas palavras. E assim, ele é uma inspiração para nossa família. O Cláudio perguntou, frio ou calor? Frio 1000 vezes, com certeza. E mãe perguntou assim, né? Porque não é uma pergunta, mas é como se fosse, né? Ela perguntou, eu tenho uma pergunta a você. Por que você é tão fofinha? Ribamar Souza perguntou, nós já sabemos que atualmente você é professora, mas como todos nós temos um sonho, a minha pergunta é, Camila, qual o seu maior sonho? Ribamar, obrigada por sempre me apoiar nos vídeos. Baiano também. Só que ele não fez nenhuma pergunta, né, Baiano? Então, o meu maior sonho, eu acho que já se realizou, né? Eu acho que é ver a minha família bem e com saúde. Pra mim, isso já tá ótimo. Eu não preciso mais de nada. Só que, além disso, eu gostaria muito de viajar para lugares diferentes. Eu não sei se alguém tá assistindo o canal agora. Já assistiu séries asiáticas, né? Aquelas séries coreanas que chama de doramas. E eu amo assistir dorama. Então, assim, eu tenho muita vontade de conhecer esses lugares diferentes. Eu gosto da cultura, dos lugares, da comida, eu acho assim bem interessante. Então eu gostaria de conhecer lugares, por exemplo, como Coreia do Sul, Japão, assim, essas coisas assim bem diferentes. Eu não moraria fora do Brasil, mas eu tenho vontade de conhecer lugares. É do outro lado do mundo, né? Então, assim, eu acho assim bem interessante os pontos turísticos, mas é algo que eu não vejo indo agora, conseguindo agora. Porque é uma viagem a ser pensada, a ser planejada com muita antecedência. Por exemplo, eu não iria para outro lado do mundo sozinha. Então eu teria que carregar quem? Mãe. E aí, eu acho assim bem interessante. Depois vocês pesquisem. Eu vou mostrar fotos aqui no vídeo dos lugares que tem lá na Coreia do Sul, que eu acho bem interessante e bem bonitos os lugares. Eu fiquei apaixonada quando eu vi. E aí eu assisto muitas séries e eu vejo assim, fico encantada e com muita vontade de conhecer. Não moraria, claro, mas super conheceria. O sonho que eu tenho é ir para viajar para lugares diferentes, com culturas diferentes, comidas diferentes, pontos turísticos bem interessantes. Pronto, todas as perguntas respondidas, creio eu que foram mais ou menos 40 perguntas. Obrigada a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Obrigada pelo apoio, a todo mundo que mandou as perguntas, todo mundo que está curtindo e comentando os vídeos. E que vocês tenham uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana abençoado. Tchau e fiquem todos com Deus.